Ok. Gravando. Gravando? Então, bom dia, pessoal da Assessoria de Relações Públicas da PUC Minas. Estamos aqui agora com o Colégio Darwin de Bom Despacho. Muito obrigada, desde já, a Sheila, ao Carlos, pelo convite. A parceria vai ser, assim, de muito sucesso, né? Nós vamos estendê-la, com certeza, Sheila, né, Carlos? Vamos. Temos aqui também alguns colegas da PUC, né? O Ian, que está nos apoiando hoje. Professor Geraldo, que fará a palestra, né, sobre lixo eletrônico, já está conosco também. Esta live, ela é parte do projeto do PUC com você, PUC Minas com você, o programa que a PUC Minas tem. E ele é presencial, mas em função da pandemia, estamos fazendo lives, né, para atender aí a demanda. E seja bem-vindo, professor Geraldo. Pode iniciar aí a sua exposição e, ao final, a gente vai ter aí um momento de perguntas, que vocês podem enviar as perguntas, que eu vou controlando aqui o chat, e, ao final, o professor Geraldo responde, tá? Sejam bem-vindos. Obrigado, Ana Tereza, obrigado, Ian, meus colegas aqui da PUC. Eu gostaria de agradecer o convite do Colégio Darwin de Bom Despacho, conversando aqui antes do início da live, né? A gente vai descobrindo que nós estamos próximos, né? Vários alunos aí do Colégio Darwin são agora ex-alunos egressos, né? São agora nossos alunos aqui na PUC, né? É sempre um prazer trabalhar com os colégios, né? Ainda mais com temas tão importantes, né? Eu sou o professor Geraldo Tadeu. Antes de me apresentar, gostaria de terminar os meus agradecimentos à equipe do Colégio Darwin, professor Carlos, professor Sheila, e todos os meus colegas professores que estão participando hoje conosco. Eu sou o professor Geraldo Tadeu, sou engenheiro civil, e eu concentrei meus estudos depois da graduação em engenharia ambiental. Hoje eu trabalho no curso de Engenharia Civil da PUC e no curso de Engenharia de Energia. Lá no curso de Engenharia Civil, a gente, quando fala em Engenharia Civil, a gente acaba pensando que é construção civil, né? Obras, prédios, mas a Engenharia Civil ela é muito mais ampla do que isso, né? E lá, dentre as diversas áreas da Engenharia Civil, que o engenheiro pode atuar, está a área de recursos hídricos e saneamento, né? A água, né? E o saneamento, lá dentro do saneamento, a gente tem 4 grandes áreas de atuação dentro do nosso curso, que é a gestão de resíduos sólidos, né? O esgotamento sanitário, a água de abastecimento e a drenagem de águas de chuva. Então, eu leciono a disciplina de resíduos sólidos urbanos para o curso de Engenharia Civil e também a disciplina de abastecimento de água. Bem, então, eu me sinto bem à vontade para conversar com vocês sobre esse tema de resíduos eletrônicos. Iniciando a nossa fala aqui hoje, eu gostaria de recuperar com vocês, certamente vocês já viram, o conceito de sustentabilidade, né? Que foi, na verdade, ele foi concebido, é um conceito muito recente, né? Se a gente pensar que ele foi proposto pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, que foi criada pela ONU no final da década de 80. No ano de 1989, Nosso Futuro Comum, um livro interessantíssimo, ele formulou o conceito de desenvolvimento sustentável. Bem, as sociedades, elas precisam desenvolver, mas elas não podem desenvolver de qualquer forma, atabalhoadamente, gerando efeitos negativos, que poderão fazer com que esta sociedade, no futuro, não consiga se manter, se sustentar, ser perene, e faz com que ela desapareça.
muitas sociedades no passado desapareceram, talvez porque tiveram modos de desenvolvimento não sustentáveis. Bem, o conceito, ele diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do futuro, do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também atenderem às suas necessidades. Eu gosto de fazer um paralelo da sustentabilidade com a perenidade. Perenidade é aquilo que se mantém no tempo, mas que também permite que as necessidades sejam atendidas. Então, o grande desafio do desenvolvimento sustentável é a gente conseguir suprir as nossas necessidades de educação, de saúde, de segurança, de transporte, de economia, para ter nossos empregos, né? Nossas atividades econômicas, mas sem, contudo, que isso represente o detrimento, ou o desaparecimento, ou a degradação gradativa, né, dos nossos recursos ambientais, do meio ambiente e das pessoas, né? Então, Krippendorf, um pesquisador suíço, ele formulou a ideia de sustentabilidade pensando em 3 grandes necessidades que as sociedades humanas, o homem necessita, né? Então, é inerente à condição humana a dimensão econômica. Todos nós precisamos de atividades, de ter o seu emprego, e para ter seu emprego nós precisamos da dimensão econômica vigorosa, dinâmica. A economia precisa crescer, né? Por outro lado, né, nós também temos a nossa condição social. Esse amarelo aí representa o acesso à educação, à saúde, à mobilidade, à segurança, né, que precisa ser atendida. E como que essas necessidades são atendidas? A partir das riquezas geradas pelo econômico. Bem, tudo isso acontece no natural. E aí, né, no contexto do meio ambiente, né, que é o verde que está aí no centro dessa representação. Então, alguns de vocês poderiam me perguntar assim, mas esse esquema não está errado? Não deveria o natural ser o círculo principal, né, e o social depois e o econômico no centro? Bem, essa representação, ela mostra para nós um modelo de desenvolvimento que pressiona a dimensão natural, né? Coloca a dimensão natural para servir aos homens, ao social, e, por sua vez, o social e o natural servindo ao econômico. Então, é uma forma de desenvolver que não é sustentável, porque ela prioriza o econômico sobre as necessidades sociais e a necessidade de conservar a natureza. Portanto, nós precisamos reescrever como que nós desenvolvemos, né? Pensando, pelo menos, nessas 3 dimensões. E aí é matemática, né? A sustentabilidade, ela ocorre quando nós conseguimos, né, atividades, processos humanos em que o econômico cresce. Então, há crescimento econômico. O crescimento econômico gera benefícios sociais. E o econômico também vai nos gerar a conservação dos recursos naturais. Eu não posso ter um desenvolvimento econômico que sacrifica os elementos naturais e o próprio homem. Trabalho escravo, está onde? Está nesse modelo aqui, em que o social está subjugado ao econômico, né? Então, nós precisamos escrever essas relações, né? E aí,
a única forma que temos é a interseção, né? Então, esse S que está aí no centro da interseção, ele representa processos sustentáveis, processos nos quais há uma dimensão econômica funcionando, gerando riquezas, que permitem a transformação, né, em benefícios sociais. Mas esse processo socioeconômico, ele é um processo que não destrói os elementos naturais, o meio ambiente. Então, no final do processo, vocês devem conhecer aquela balança de armazém do interior de Minas, né? Muito comum no passado, na minha infância. A gente ia lá comprar grãos, né? Arroz, feijão. Você colocava os pesos de um lado de uma bandeja e do outro o produto que você queria comprar. Então, aqui é como se a gente estivesse vendo por cima uma balança com 3 pratos. Então, se eu focar muito no econômico, eu vou desequilibrar a balança e os efeitos vão ser impactos negativos sobre a dimensão social e natural. Se eu focar muito no social e relevar o econômico e o natural a segundo plano, eu vou ter impactos sobre essas 2 dimensões que vão acabar afetando o social, né? Não tem como eu ter uma economia vibrante, crescendo, forte, com pessoas empobrecidas, né? Sem saúde, sem acesso a alimentos, sem a educação, num ecossistema, né? Num meio ambiente degradado, destruído. Então, essas dimensões, elas estão intrinsecamente interligadas, né? Elas são dependentes uma das outras. Então, cabe a nós promover processos sustentáveis, né? E muitas vezes nós temos que diminuir o lucro. Uma necessidade, por exemplo, a necessidade de conservar os recursos naturais vai colocar limitações a um crescimento sem limite do econômico, né? A necessidade de investirmos nas nossas pessoas, no ser humano, vai colocar limitação ao econômico. O econômico, ele não vai gerar nenhum tipo de efeito negativo sobre o meio? Vai, e sobre as pessoas? Vai, mas nós precisamos trabalhar para que isso não seja sem limites. Então, veja, trata-se aqui de encontrar um equilíbrio, né? E isso não tem receita de bolo. Tem casos bem-sucedidos. Veja o Projeto Tamar. Eu gosto de citar o Projeto Tamar porque ele conserva as tartarugas, gera emprego para as comunidades locais e é um processo econômico muito relacionado com a atividade de ecoturismo, que gera riquezas para essas comunidades, melhorando a condição de vida delas, social, e conservando a natureza. Então, é claro que o projeto ele representa um caso bem-sucedido de promoção da sustentabilidade. Mas se você for lá, você vai ver que há sempre o que podemos fazer para melhorar. Sempre haverá algo que pode ser melhorado. Então, a sustentabilidade também não é absoluta, ela é relativa. Significa que sempre nós podemos melhorar. Então, esse é o meu contexto aqui de ação. No final de tudo, o que a gente está buscando? Né? Promoção da sustentabilidade. E aí, então, a gente entra no processo de geração de resíduos. Todos os processos, sejam eles naturais ou antropogênicos humanos, né? Eles, mais ou menos, eles vão seguir esse esquema. Há uma entrada, né, os insumos do processo, né, que aqui está representada, que, exemplo, matéria-prima, água, energia, e o próprio trabalho das pessoas, né, energia na forma de trabalho, como insumos do processo, e há um processo
normalmente físico, né, de transformação desses insumos, que vai gerar um produto ou um serviço. Então, se eu pegar um hospital, o hospital está nesse retângulo azul aí, né? Então, tem insumos que entram lá. Qual o resultado esperado? Saúde, é um serviço. Se nós pegarmos uma fábrica de veículos, né, a fábrica lá é o azul, né? Então, entram os insumos lá para gerar o carro. E aí, do ponto de vista econômico, o ideal seria que todos os insumos fossem transformados em produtos, sem perdas. Ou seja, do ponto de vista de vetor, que esse vetor aqui vertical fosse zerado. Todos os insumos que entram no processo, eles vão ser transformados em produtos. Seria um exemplo aqui para a fábrica de automóveis. Todas as chapas metálicas que entram seriam transformadas em carro. Nenhuma parte seria perdida. Se eu pegar uma obra, uma construção de um edifício, de uma parede, vamos pôr só uma parede, preciso de 100 tijolos. Fui lá medir se vou precisar de 100 tijolos. Quantos tijolos eu vou comprar na prática? Eu vou comprar 100 tijolos? Não, eu vou comprar 120, 130. Por quê? Porque o índice de perda na construção civil gira em torno de 20% a 30%. Significa que 20% do que eu compro, na melhor das hipóteses, será perdida no processo, não virará parede, né? Então, veja, é natural dos processos humanos e naturais que haja uma saída na forma de descartes, né? Claro que se a gente gerenciar melhor esse processo, né, escolher melhor nossos insumos e planejar melhor nossos produtos, nós vamos ter uma redução desses descartes, né? Então, esse vetor ele vai diminuindo. Isso chama a política de geração zero de resíduo, né? Zero waste em inglês e em português, geração zero, né? Na verdade, são os esforços para que o processo transforme os insumos sem perdas. É muito difícil zerar, mas sempre é possível reduzir aproximando do zero. Esses descartes, eles podem estar em formas diferentes, em estados diferentes da matéria, né? Então, nós temos os resíduos sólidos, então, em geral, são sólidos, mas a nossa legislação, ela admite que alguns líquidos sejam considerados sólidos, mas isso são exceções. Nós temos os esgotos, aqui definidos como efluentes líquidos, os gases emitidos, né, por exemplo, em veículos, né, emissões atmosféricas, o calor gerado, por exemplo, numa caldeira, a radiação, que pode ser eliminada aí, e o ruído. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com resíduos. E aí, qual que é? Resíduo uma pergunta para vocês, que os professores podem trabalhar depois da minha palestra. Lixo é impacto? A maioria das pessoas vão falar que lixo é impacto. Mas o lixo, ele é gerado aqui, ó. Nesse momento que ele é gerado aqui, ele já está gerando, ele já é impacto? Vamos ver. Impacto, pela legislação brasileira, é a alteração. Eu estou falando do impacto negativo, né? Porque nós podemos ter impactos positivos. Então, o impacto ambiental negativo é a alteração adversa nas características do meio. Então, impacto, eu preciso ter uma alteração na condição do meio, que seja, se negativo, adversa. Então, o meio ambiente, ele
contém, né, a natureza, as árvores, a água, o solo, os animais, o ar, mas também o ser humano, que está aqui como uma condição, um elemento natural do meio. E o ser humano, como ele pertence ao meio, ele também traz a sua condição social, cultural, histórica, antropológica e a sua condição econômica. Portanto, meio ambiente não é apenas natureza, é também os aspectos sociais e os aspectos econômicos, em consonância com o que a gente viu aqui. Então, essa representação toda aqui, ela representa o meio ambiente. Tanto é que eu não chamei essa dimensão aqui, ó, de meio ambiente, eu chamei ela de natural. Por quê? Porque o homem faz parte do meio ambiente. Então, para que eu tenha um impacto, é preciso haver uma alteração na condição do meio. O lixo, o resíduo gerado, é uma alteração na condição do meio? Não, ele não é. O que poderia ser uma alteração na condição do meio negativa gerada pelos resíduos? O mau cheiro, a proliferação de ratos, baratas, mosquitos, que vão aumentar os casos de dengue, a mudança na estética da paisagem, transformando os lugares em lugares pouco adequados para existir, o aumento e a intensificação de enchentes, porque os resíduos estão entupindo a drenagem natural do meio. Então, veja, os resíduos, no momento em que eles são gerados, eles não são um impacto, mas eles são a causa do impacto. Se eu não gerenciar esses resíduos, eles vão gerar os impactos que eles têm potencialidade de gerar. Então, veja, se o resíduo aí do Colégio Darwin, né, ele é gerado, ele é coletado, segregado, né, a parte seca, né, os plásticos, os vidros, os papéis, etc., são segregados e vão para a coleta seletiva e vão para as usinas de reciclagem, eles vão gerar lá no meio mau cheiro, entupimento de sistemas de drenagem, intensificação de enchente, proliferação de mosquitos da dengue? Não. Então, o impacto não ocorrerá. Portanto, resíduos não são impactos, mas a causa dos impactos. Se nós gerenciarmos bem os resíduos, nós não teremos impactos. E uma forma inteligente de gerenciar esses resíduos é, antes mesmo dele ser gerado, a gente tentar evitar que ele seja gerado ou diminuir a sua geração. E aí, então, dito essa base da minha palestra, vamos ver, então, a questão dos resíduos eletrônicos, né? Então, essa imagem aqui é de um país africano que processa resíduos eletrônicos, né? Então, resíduo eletrônico é qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, pilhas e baterias que não têm mais utilidade, né? E aí tem a definição oficial, né? Tem lá não superior a 240 volts. Ora, a gente fala em resíduo eletrônico, vem logo à cabeça celulares, computadores, laptops, tablets, esses equipamentos de informática, né, estão aqui, né, notebooks, impressoras, tablets, celulares, toda a parafernália de acessórios de informática, cabos, etc., câmeras, cabos e carregadores, ferramentas elétricas, pilhas, baterias, cartuchos e tudo, toners. Mas nós temos também toda aquela parte, imagina o que fazemos com uma geladeira, com uma televisão, com um forno de micro-ondas, com uma máquina de lavar, quando elas acabam. Então, esses também são resíduos eletrônicos, né? Na verdade, nos países de língua inglesa, né, a definição é resíduos elétrico-eletrônicos, né, porque pega toda essa parte de elétrica.
E aí, nesse contexto, eu quero falar com vocês sobre a obsolescência programada, que é aquele momento em que seu celular já não tem mais uma funcionalidade que o novo aparelho, o novo modelo lançado no mercado tem. E você não quer ficar para trás, você quer aquela funcionalidade. Então, o que você faz com o seu aparelho? Você pede no final do ano de Natal ou no seu aniversário um novo modelo. E aí você passa esse modelo seu para alguém que vai usar ali na família, né? Então, uma segunda geração vai usar aquilo ali, e logo depois, essa pessoa também vai querer um mais atual, e aí, então, nós vamos aproximando do descarte final desse resíduo. Então, isso, numa escala global de uso desses equipamentos, faz com que a geração de resíduos eletrônicos cresça vertiginosamente. Essas atualizações, até recentemente, uma gigante aí do setor de informática perdeu um processo, né? Porque foi constatado que quando ela liberava a atualização de um programa, né? Ela intencionalmente ou não ou sem intenção, né? Sei lá, fica aí para vocês avaliarem, né? Ela reduzir a velocidade de funcionamento do aparelho. Então, esse aparelho meu, para eu, usuário, o que eu vou sentir? Não está funcionando mais. Ele não funciona mais, está devagar demais. Ele está com vírus. Então, o que eu faço? Eu quero um novo. E isso acelera o processo de descartes, gerando uma enormidade de resíduos eletrônicos. Bem, agora, entrando na característica dos resíduos eletrônicos. Eles não são resíduos domésticos, eles não fazem parte do lixo comum nosso. Por quê? Porque eles têm componentes perigosos. Então, o nosso resíduo doméstico, ele é considerado um resíduo não perigoso. A nossa legislação, né, ela classifica os resíduos em perigosos, classe 1, e resíduos não perigosos, classe 2. Os domésticos são não perigosos. Os eletrônicos são perigosos. Por quê? Por causa da composição. Os resíduos eletrônicos têm uma heterogeneidade de componentes absurda, que representa uma série de problemas, características que podem gerar danos ou que caracterizam periculosidade. Entre elas, aqui, a bioacumulação, que eu vou explicar, podem ser produtos, né, dependendo do componente, da natureza do componente, teratogênico, afeta a formação do feto, dos bebês, carcinogênico, câncer, mutagenicidade, muda gene, ecotoxicidade, é tóxico à vida. Além disso, isso tudo é a toxicidade. Podem ser corrosivos, podem ser patogênicos, terem micro-organismos causadores de doença. Para os eletrônicos, não, né? Porque a gente não tem patógenos. Se bem que agora, com a Covid, né, os aparelhos têm que estar sendo higienizados aí, né? Eles podem ser inflamáveis, pegar fogo. As substâncias, né, os componentes são reativos, entre outras características que tornam esse resíduo perigoso. Lançado nos aterros, né, para onde o nosso lixo vai? Né? Eu não sei se Bom Despacho possui um aterro sanitário, mas a estatística atual de destinação do lixo comum nosso é que ele vá para metade dos municípios brasileiros encaminham os seus resíduos coletados para lixão. Lixão não é uma forma adequada de destino do lixo. Por quê? Porque o lixo fica lá exposto, esse lixo ele transforma, né? Ao longo do tempo ele entra em decomposição, a interação dos elementos que constituem esse lixo gera o chorume, que
percola pelo solo e contamina o lençol freático. Além disso, eliminação de mau cheiro com proliferação de mosquito, rato, barata, escorpião, além da catação. Então, veja, o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Em 2.500 deles, em 2.500 municípios, o lixo vai para lixão. Então, imagina todos esses componentes perigosos dos eletrônicos indo parar no lixão, contaminando o lençol freático. Quando eu abro um poço lá na minha chácara, né? Qual é a água que eu estou pegando? Do aquífero. Esse aquífero, ele também alimenta as águas que escoam no corpo hídrico superficial, contaminando as águas. Se ele está contaminado, ele vai contaminar as águas que estão escoando pelos rios, né? Então, esse é o mapa do Brasil. Em verde é onde tem aterro sanitário, que é o adequado. Esse amarelo marrom é a parte do território brasileiro que manda os seus resíduos para os lixões. E Minas Gerais está aqui, um amarelo, aqui é um aterro controlado, é um pouquinho melhor, né? Mas não é o ideal. Portanto, veja, isso é lá em Gana, na África, um grande lixão de resíduos eletrônicos. Por quê? Porque os países menos desenvolvidos, né, eles, o que nós descartamos, para eles, ainda tem valor. Então, eles processam para tirar ainda o que existe de metais e de componentes desses resíduos que têm valor e várias famílias, milhares de famílias, vivem desse processo, né? Aqui nós estamos vendo a carcaça de terminais de computador e de televisão, né? E aí, só fazendo um comentário sobre a obsolescência programada, quando as televisões de tubo, né, foram substituídas pelas televisões de tela plana, né? Para onde foram parar aquelas televisões, né? Foram para uma segunda, pessoas menos exigentes, que têm menos acesso, né, à tecnologia, quiseram a televisão. Mas ali, quando elas têm acesso à de tela plana, o que elas vão fazer com essa televisão? Descartar, né? Bem, um grande problema é esse reprocessamento desses resíduos. Como são resíduos perigosos, tem componentes perigosos que podem gerar danos à saúde, né? Esse processamento informal, onde o trabalhador não está protegido, né? Ele não usa nenhuma forma de EPI aqui, né? Essas famílias vivem nesses grandes lixões de resíduos eletrônicos, retirando seu sustento desse reprocessamento, mas a saúde delas está em risco, né? São ambientes de muita insalubridade, né? E aí eu coloco aqui, pelo menos, duas grandes preocupações com os resíduos eletrônicos, que é a presença dos metais pesados, né? E dos plásticos, né? Então, o metal pesado, o que caracteriza o metal pesado? Ele tem a massa atômica muito grande. E, portanto, quando eles entram na célula, eles não saem, eles têm... o organismo tem dificuldade para eliminar esse elemento das células do nosso organismo, ou dos animais, ou das plantas. Então, eles não são processados, metabolizados, e eles acumulam. E aí ocorre o processo chamado de bioacumulação, né? Então, imaginemos aqui, a água, né, um ecossistema aquático. Lá nós temos os fitoplânctons, que são os organismos que fazem a fotossíntese, depois, que é a base da cadeia alimentar, depois os zooplâncton, que são muito pequenininhos animais, né, que comem o fitoplâncton, e depois os peixes pequenos que se alimentam do zooplâncton, os grandes peixes, e depois as águias.
né? Então, imaginemos que esse ambiente está contaminado com um metal pesado. No caso aqui, o DDT é o DDT é um fertilizante, não, é um defensivo, né, proibido no Brasil, na maioria do planeta, ele é proibido, mas imaginemos que é um poluente lá na água, né? Pode ser um metal pesado como o mercúrio, né? Então, ele vai contaminar todo mundo que está lá, porque as pessoas estão, essas espécies estão no meio, né? Mas pela cadeia alimentar, como o poluente ele não é descartado, né? Ele fica nos indivíduos. E aí, quando um indivíduo alimenta do outro, ele adquire uma certa quantidade desse poluente. E assim sucessivamente. Aquele outro, né? Aquela outra espécie que se alimenta dessa, que se alimentou da primeira, vai receber toda a concentração de poluente, né? Então, aqui, o fitoplâncton, olha, a concentração que ele recebia lá, partes por milhão, muito pequenininha. Depois, foi lá e mediu quanto que ele tinha de DDT. Olha como já diminuiu, ó. E aí, os peixes pequenos, 0,5, os peixes grandes, 2, e a águia, 25. Portanto, as espécies que estão no topo da cadeia alimentar vão receber quantidades muito maiores de poluentes. Aqui tem a águia, né? Mas pode ser o homem comendo peixe, né? Então, esse processo é um processo ambiental muito negativo, provocado aí principalmente por esses metais pesados. Fica aí, eu não vou entrar no detalhe dos impactos que cada um desses elementos podem causar à saúde humana, né? Mas eles estão presentes nos nossos computadores, nos nossos celulares, nas nossas televisões. E mais os plásticos, né? As carcaças, né? De proteção desses equipamentos são todos, a maioria feita com material plástico. E aí a gente tem aí, pelo menos, a classificação, 7 tipos de plástico, 6 tipos, esses 7, todos os outros entram aqui. Né? E eu marquei aí o poliestireno, né? Que é o utilizado lá, principalmente nos equipamentos eletrônicos. E ele pode ser cancerígeno. Um outro grande problema dos plásticos, in natura pode ser cancerígeno. Agora, se nós queimarmos esses plásticos em temperaturas muito baixas e eliminarmos os gases dessa combustão na atmosfera, nós vamos ter componentes perigosos, dos quais eu destaco as dioxinas e os furanos, que são muito cancerígenos. Por isso, lixo não deve ser incinerado. Bem, aí tem, para cada tipo de plástico, né, o problema que pode ser gerado. Né? E aí eu chamo a atenção para o problema do bisfenol. O uso de plásticos, vasilhames plásticos, em micro-ondas, né, libera esse bisfenol, que é cancerígeno. Então, fica a dica, quando for aquecer alimento em micro-ondas, não use embalagens de plástico. Bem, agora, como gerenciar esse problema se nós temos um potencial impactante muito grande desse resíduo perigoso? Nós temos 2 princípios, o princípio do poluidor pagador e a responsabilidade do fabricante. O princípio do poluidor pagador, ele diz o seguinte: quem gera o poluente, quem gera o resíduo é responsável pela sua gestão. Então, quando eu descarto um resíduo, eu sou responsável pela gestão dele. No caso nosso, né, nas nossas cidades, nós pagamos uma taxa para a prefeitura, no IPTU, para que a prefeitura gerencie por nós esses resíduos. Né? Bem, agora, é justo que só nós, geradores, sejamos responsáveis pela gestão desses resíduos?
Uma vez que, vamos pegar o celular, quem é que define a matéria, o tipo de componente que vai ser usado? Os elementos químicos que compõem esse aparelho de celular. Se vai ou não ter metal pesado. Qual a quantidade de metal pesado que esse componente tem? É o fabricante. Então, o fabricante, ele não pode ficar isento da responsabilidade de gerenciar o resíduo que já saiu da fábrica dele, foi para a loja, foi comprado, está lá sendo usado pelo consumidor. Mas na hora que o consumidor descarta, ele está descartando um resíduo que foi produzido lá pelo fabricante. E o fabricante pode decidir produzir um produto que, no momento que esse produto vire resíduo, vai gerar menos impacto. Com isso, nós entramos num processo de melhoria contínua da sustentabilidade nos nossos produtos, tornando esses produtos mais recicláveis e menos perigosos na fabricação. Então, o fabricante, ele também é responsável. Então, aqui faltou um outro princípio, que é o princípio da corresponsabilidade. Nós, geradores, somos responsáveis, mas não somos os únicos. O fabricante também é responsável. Então, eu vou pegar aí a indústria de refrigerante. Quem decide qual tipo de embalagem que será utilizada? É o consumidor ou o fabricante? É o fabricante. Então, nós, consumidores, vamos ser responsáveis por gerir essas embalagens? Se quem decide qual embalagem vai ser usada é o fabricante? Não, não podemos ser responsáveis sozinhos pela gestão desses resíduos. Então, o fabricante, a nossa legislação, ela já está toda concebida em função desse princípio, né? O fabricante é o responsável. E como que a gente faz para que o fabricante se responsabilize? Nós vamos devolver esse resíduo para ele gerenciar esse resíduo. Ao invés desse resíduo eletrônico ir parar nos nossos lixões, nos nossos aterros, nas nossas usinas de reciclagem, eles vão lá para o fabricante. E o fabricante vai ser responsável pelo gerenciamento desses resíduos, né? Com isso, ele é pressionado, vamos dizer assim, a melhorar o produto que ele fabrica, porque ele sabe que vai receber de volta, daí a 10, 15, 20 anos, esse produto para reprocessar. E quanto menos contaminante esse produto for, menos gasto ele vai ter no reprocessamento desses resíduos. Então, veja, o resíduo ele é gerado lá por nós, né? Nós vamos descartar um celular que ninguém quer mais, tá? Já um analógico, né? Que não tem mais funcionalidade nenhuma. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos descartar no lixo comum? Não. Nós vamos segregar esse resíduo na origem e devolver para ou na loja ou para um posto de entrega voluntária. Essa coleta que ocorre aqui já é paga pelo fabricante. Ó. Então, o fabricante vai lá, coleta, transporta o resíduo e volta para a fábrica. Aqui tem um processo mais detalhado da logística reversa, né? Que é a volta do produto que virou resíduo para o fabricante. Por que reversa, né? Ele está fazendo o caminho inverso do produto novo que foi gerado, né? Então, veja, ó, o consumidor vai lá e compra na loja. Então, comerciante é a loja. Compramos, aí usamos. Acabou, a gente entrega num posto de entrega voluntária lá. Ó. Não joga no lixo comum. E aí vai haver a coleta, aí vai para uma triagem, onde eu vou desmontar esses equipamentos, e as partes constituintes vão para a reciclagem. Ou se transforma em resíduo, ou pode ir para aterros. Aquilo que não pode ser reciclado vai para aterro, né? De resíduo perigoso, nem é o aterro de resíduo, o aterro sanitário. Esse aqui é resíduo perigoso.
Aí essas matérias-primas vão para outros destinos, inclusive a fabricação de novos equipamentos. Com isso, eu tenho uma lógica de ciclo, né? Eu estou ciclando esses recursos, né? Bem, logística reversa não significa reciclagem. Nem tudo será reciclado. Parte talvez não tenha mercado e não tenha tecnologia. E, portanto, eu vou precisar tratar esse resíduo para, então, dispor em aterros de resíduos perigosos de forma segura. Então, não vamos confundir logística reversa com reciclagem. Logística reversa significa que o fabricante vai ser responsável pelo gerenciamento de resíduos. A prioridade é reutilização e reciclagem. Se não der, ele não pode jogar isso em qualquer lugar. Ele precisa tratar esse resíduo, reprocessando, tratar e dispor adequadamente em aterros próprios para isso. São os aterros de resíduos perigosos. Né? Bem, professor, desculpa só interromper, é só ao tempo. Tá, eu já estou terminando. Tranquilo. Mais 2 minutinhos. Bem, Ok. como promover a logística reversa? Devolver à loja, ou o município, né? O fabricante, ele pode implantar pontos de entrega voluntária leves em algumas cidades, né? A PEVs, né? Em algumas cidades são chamados leves, locais de entrega voluntária. Eu posso devolver via correios para o fabricante. Vejam, passem a ler o manual, tá? Eu posso trabalhar com os catadores que já coletam esses resíduos, né? Resíduos domiciliares, né? Plástico, papel, vidro, metal. Eles podem coletar esses resíduos, mas nós temos que nos preocupar aqui com a saúde deles. Mas é possível trabalhar com associação de catadores. Eu posso promover eventos semestrais anuais no município para coletar esse tipo de resíduo, né? A prefeitura, o fabricante pode trabalhar junto com a prefeitura, implantar centros de recebimento de resíduos, geladeira, televisão, celulares, eletrônicos, e eu posso ter aquela coleta tradicional, que é um caminhão passando porta a porta, rua a rua, que é muito caro, mas aqui a gente faria uma coleta uma vez por semestre, uma vez por ano. Por isso, a coleta é viável economicamente. Bem, gostaria de mostrar para vocês esse site da eCyclo, né? Onde você pode colocar o tipo de resíduo, o seu CEP, digita o seu e-mail, né? E aí você faz a busca, você encontra locais de entrega para o resíduo selecionado. Então, vocês podem, para casa, né? Para casa, fazer a consulta se em Bom Despacho já existem pontos de coleta desses resíduos. Então, minhas considerações finais, né? Da minha fala. Resíduos eletrônicos, nós devemos evitar o descarte deles. Por mais tentador que seja, mantenha o mais possível. Aumente a vida útil dele, porque se você descarta rapidamente, a quantidade de resíduo numa escala de país, de cidade, fica enorme no tempo. Eles não são resíduos, não é lixo comum. Ele não é o nosso lixo que nós geramos no nosso dia a dia. É um resíduo que tem características perigosas, é perigoso à vida, ao ser humano, à natureza, aos animais, às plantas, à água, ao ar. Eles, portanto, eles não podem ser descartados junto com o lixo comum. Eles precisam ser segregados na origem. Né? Os resíduos devem ser segregados na origem. E aí, encaminhados para a logística reversa. O ideal é que a logística reversa seja patrocinado, financiado pelo fabricante. Eles não podem ser exportados, porque nossos irmãos da África, do Sudeste da Ásia, não merecem trabalhar naquelas condições. Eles estão morrendo por causa do reprocessamento do nosso lixo,
que para eles, pelas condições de vida que eles têm, não representa resíduo, mas, na verdade, nós estamos mandando lixo, impacto para eles, né? Que vai gerar impacto à vida deles, né? Esses resíduos, eles precisam ser reprocessados. Lembrando que reprocessamento não é apenas reutilização e reciclagem, mas pode ser também tratar e dispor desses resíduos de forma adequada. E, por fim, preocupar com quem vai lidar com esse resíduo, desde quem coleta, né, o lixeiro, o coletor, até quem processa, porque são resíduos perigosos. Aí deixo 3 indicações importantes, que é o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o CNIR, o Green Electron, que é a associação de fabricantes que está responsável pela implantação da logística reversa no Brasil, e o e-Cyclo, né, que esse aí que eu disse, que é uma fundação não governamental que nos disponibiliza aí a informação de onde entregar esse resíduo. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela exposição, foi muito boa. A gente tem uma pergunta aí, na verdade, 3 comentários, da Rejane Diniz. O senhor tem acesso ou quer que eu leia? Posso colocar mais coisas? Professor Geraldo? Oi, eu acho que eu não consigo o acesso aqui. O acesso não tem problema, não, eu vou ler. Tá na lateral direita aí, tem pessoas e chat, se o senhor quiser visualizar. Sim, mas eu posso ler para o senhor. O chat, puxa, vi aqui. Viu? Ok. É da Rejane? Rejane, são 3 comentários da Rejane Diniz. Ok. O uso do bagaço da cana-de-açúcar na produção de plástico gera emprego, aumenta o lucro, produtos novos com o que antes era descartado, e contribui para o meio ambiente. Olha, o caminho é este, né? Qual a matéria-prima que nós vamos usar para produzir os nossos produtos eletrônicos, os nossos produtos elétricos, um computador, um celular? Nós podemos usar os plásticos que vêm lá do petróleo, né? Ou podemos usar plásticos biodegradáveis. O que vai acontecer no momento de descartarmos um equipamento que foi produzido com plásticos biodegradáveis? Esse plástico ele não vai gerar o dano que o plástico tradicional gera no meio. Portanto, o caminho é esse, é o que a gente chama de ecodesign. O produtor ele vai projetar o produto eletrônico de forma que ele seja o mais sustentável possível quando esse produto vira resíduo, né? Tem uma empresa, uma grande fabricante internacional de computadores, que lançou um computador todo sustentável, produzido com resíduos descartados em outros processos. Então, o caminho é esse, professora, que a gente utilize elementos, matéria-prima, que gerem, quando forem descartadas, gerem menos resíduo. E continuando aqui, professor, esse exemplo tem algumas particularidades que não são tão debatidas quanto a sua eficiência. Ou, de fato, é um bom exemplo, é um ótimo exemplo. Mas, muitas vezes, essa mudança tecnológica, né, ela representa custos, né? E, além do custo que o fabricante terá que arcar, né, naturalmente, ele vai ter resistência. Se a sociedade pressionar, ele vai em direção a isso, a essa transformação. Se não, né, se a sociedade não pressiona, ele vai ficando acomodado ali, vai tentando manter
esse processo insustentável até onde dá, porque muitas vezes ele tem que mudar o processo produtivo e investir no processo, na transformação, né? E outra questão é o aspecto cultural. Nós estamos dispostos a priorizar produtos que são produzidos de forma menos tradicional, com bagaço, imagina, bagaço de cana, um computador cuja carcaça é feita de bagaça de cana ou de palha de arroz. Nós compraremos? Então, muitos têm resistência, preferem o tradicional, né? E isso impede uma mudança mais acentuada. Seguindo aqui, para alguns produtos existe a logística reversa. Existem oportunidades para aprimorar essa prática? Quais os desafios disso? Bem, o grande desafio, a meu ver, do ponto de vista legal, a logística reversa de resíduos eletrônicos, ela já é obrigatória no Brasil. Os fabricantes e importadores, eles estão numa associação que negociou com o governo federal um plano de implantação da logística reversa. Então, isso já está funcionando, começando a funcionar, demorou um pouco, mas já está negociado. Agora, o seguinte, se a população ela não sabe que resíduo eletrônico não pode ser descartado no lixo, porque é perigoso. Se a população não segrega na origem, como é que o sistema vai funcionar? Não vai funcionar. Não adianta eu ter a logística reversa implantada se a população não segrega os eletrônicos na origem, né? Então, veja, nós precisamos conscientizar a população para que ela saiba, conheça esse resíduo e promova a segregação desse resíduo e devolva esse resíduo para a logística reversa. Bem, aí você vai me perguntar assim, o governo, os fabricantes, eles estão interessados em promover essa conscientização? Se todo mundo passar a segregar esses resíduos eletrônicos e devolvê-los para a logística reversa, eles vão ter que ter uma escala de reprocessamento, de equipe de coleta e de plantas de reprocessamento desse resíduo enorme. Isso representa um custo enorme. E eles, naturalmente, o setor econômico, ele vai ter resistência, né? Então, nós precisamos fazer um trabalho de divulgação desse conhecimento. Próxima pergunta. Por que a disposição desses pontos de coleta normalmente estão em bairros de maior poder aquisitivo? Isso seria uma forma de estratégia? Normalmente, esses bairros são menos populosos. Bem, em princípio, a coleta seletiva, ela ocorre com mais intensidade em bairros economicamente mais desenvolvidos, nas grandes cidades, nas capitais, porque justamente é onde nós temos o maior adensamento da população. Então, aqui vou dar o exemplo de Belo Horizonte. A região Centro-Sul é onde estão os prédios, né? As pessoas vivem em condomínios verticais. Então, nós temos uma concentração populacional muito maior. Portanto, a quantidade de resíduo gerado nessa área é muito maior, né? Como a viabilidade econômica desse processo muitas vezes está ligado à quantidade de resíduo que você consegue coletar, é muito mais viável implantar essa rede de coleta em locais que geram mais resíduos. Agora, pode haver mesmo
essa condição de priorização política dos bairros ricos para dar visibilidade, né? Mas, normalmente, também, bairros mais periféricos, as áreas das residências são maiores. Com isso, o percurso de coleta e transporte ele se torna maior. E, com isso, o custo dessa operação transforma-se maior para coletar menos resíduo, porque tem menos população. Então, existe uma questão técnica mesmo. A coleta seletiva, normalmente, ela começa em locais mais adensados, e, normalmente, onde há mais adensamento são as regiões economicamente mais favorecidas do município, mas também tem questões aí de favorecimento político, né, e de dar visibilidade para a classe média alta, que interfere na opinião pública, né? Ok? Temos mais perguntas? Ana? Por enquanto, não. Temos mais algumas? Temos que ver com os alunos aí, se tem mais alguma dúvida. Que a gente está agradecendo, professor, suas respostas aí. Obrigado, Rejane. Não, acho que o pessoal está colocando aqui que não. Aí tem uma... Claro, fica à vontade. Eu até, Adriana, lá do início, acho que você vai lembrar de mim lá do Colégio Darwin. A gente trabalha no 9º ano, a questão agora na parte de biologia, sobre essa questão de a gente priorizar o meio, da gente priorizar mais a relação que a gente pode ter com a natureza, numa vibe assim dessa mesmo, de você poder explorar, mas explorar de uma forma bem sustentável, né? Quer dizer, a natureza também faz parte dessa relação, né? E o que eu tento falar sempre com eles é isso, assim, tentar criar uma consciência para que eles consigam, assim, enfrentar isso aí, assim, de uma forma melhor do que às vezes a gente vem enfrentando, porque a natureza realmente está sofrendo muito com as nossas ações, né? E, assim, igual o senhor acabou de falar, eu até concordo com o senhor, na verdade, nem é uma pergunta, mas é um elogio à sua fala, que, assim, de uma certa forma, tudo é colocado, às vezes, para que a gente não faça, tudo é colocado, às vezes, para que a gente tenha empecilhos, né, para poder fazer essa relação, essa troca bacana com a natureza, e se a gente não tiver uma força de vontade e uma batalha e um conhecimento muito grande nesse sentido, a natureza vai continuar sofrendo com as nossas ações igual ela está sofrendo, né? Por isso que eu acho importante, assim, nas minhas aulas, eu tento, é uma coisa que a escola sempre passa, assim, pelo menos assim, a gente tenta esclarecer bastante e falar, vamos, turma, vamos acordar, vamos fazer diferente do que a nossa relação está fazendo, a parte que a gente mexe, eu lidou com esses lixões a céu aberto, a gente tem sempre que estar focando nessa próxima geração para ver se eles fazem diferente, né? Ou o senhor não concorda, assim? Parabéns, foi ótimo. Professora Adriana, minha colega das ciências biológicas, não é isso? Sim, professor. Então, professora, mais do que tudo, nós precisamos ter um sentimento de compaixão. Eu também acho. Eu também concordo com o senhor. Pelos nossos colegas, pelos nossos irmãos menos favorecidos, né? Pelas pessoas que vivem em ambientes degradados. Muito, e são muitos. Né? Tem seu sustento, seu meio de vida do lixo. Né? Eu digo que é um ambiente extremamente insalubre, impróprio à vida. Né? E muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, nós consumimos muito, nós consumimos coisas que não precisamos, não temos necessidade, trocamos muito rapidamente, descartamos aleatoriamente, muito rápido, gerando muito lixo. E a gente, como isso é coletado, transportado, isso sai dos nossos olhos.
E aí a gente não sente o que isso está provocando lá na frente, nos subterrâneos, vamos dizer assim, nas periferias, né? E para a natureza. Nós precisamos resgatar, professora, a biologia ela é muito importante nisso, nessa percepção de que nós não estamos desconectados do meio ambiente. Nós somos apenas um elemento do meio que relaciona com os outros. Deus nos deu uma inteligência, vamos dizer assim, diferenciada, para que nós possamos viver em harmonia com as outras espécies. Sim. E não gerar consequências negativas para os animais que estão desaparecendo, né, as plantas, as espécies, o fenômeno aí do aquecimento global, as nossas águas contaminadas, o solo contaminado, os alimentos, nós não sabemos nem a qualidade do alimento que a gente consome. O próprio derramamento de lama, né, professor? Que a gente sofreu. Né? Nossa, ultimamente foi muito, né? E de uma empresa considerada referência na área de gestão ambiental. O que é pior. Foi, né, foi no mínimo, inapta na gestão e gerou um dano, né, maior acidente ambiental de mineração do planeta, na história do planeta. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos, porque o governo, o setor industrial, né, o setor econômico, eu não vou generalizar, mas se nós não formos vigilantes, o olho do cidadão é que faz com que a gente transforme. Então, cada um de vocês são jovens, né? Vocês vão viver no mundo onde a sustentabilidade ela está muito mais presente. Eu vivi no mundo, parte da minha vida, nem o conceito de desenvolvimento sustentável existia. Né? Era muito comum construir uma Itaipu e gerar danos imensos naquela época, e ninguém falava nada. Quem falava era visto como doido. Quando eu fui estudar essa área, eu era meio taxado assim, mas você vai para a área de engenharia ambiental na década de 80, né? Então, eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês. Vocês são o futuro do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. As nossas relações humanas são maravilhosas. Isso, eu digo assim, eu já vivi em outros países, a gente não tem isso em outros países. Nós temos uma preciosidade, o povo brasileiro é maravilhoso. Né? Temos falhas, há corrupção, mas qualquer lugar do mundo, isso é da natureza humana. Agora, enquanto sociedade, nós precisamos evoluir. E vai evoluir como? Com a participação, com um sentimento forte de que meio ambiente não é poesia, é onde eu vivo, sou eu, faz parte do meu eu. Eu tenho que ter compaixão pelos animais, pelas plantas, pelas pessoas menos favorecidas. Temos mais alguma pergunta? Alguma questão? Vocês também poderão nos enviar, eu vou até colocar aqui por e-mail, caso queiram, no chat. Vou colocar o Instagram da PUC Minas, né, que a gente pede, né, que se possível vocês sigam, @ na PUC Minas, e o nosso e-mail, atendimento@pucminas.br. Qualquer outra dúvida, qualquer outra informação que vocês precisarem também, a gente responde, a gente atende e faz a ponte aí com o professor, tá? Acho que é isso, professor. A gente agradece muito a sua exposição, foi muito boa, tá? Agradecemos também ao colégio, né, pelo convite, Colégio Darwin de Bom Despacho. Tem mais alguma questão, professor, que o senhor gostaria de colocar? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra falar com jovens do Brasil, né? Vocês que estão aí em Bom Despacho,
ainda usufrui de uma qualidade de vida um pouco melhor do que a nossa aqui nas capitais, e deixar essa mensagem mesmo. Não fechem os olhos, não olhe para a frente, olhe para os lados, né? Sinta-se que você faz parte do meio, e não jogue lixo eletrônico no lixo. Segregue e faça pesquisa no e-cycle lá, eu deixei, o pessoal vai passar esse material para vocês. Descubra em ponto de despacho, onde tem um ponto de entrega. Se não tiver, converse com o vereador, com o prefeito, mobilize-se, porque a transformação vem de nós, cidadãos. Deixo um grande abraço ao professor Carlos, professora Sheila, aos demais colegas professores, que fazem um trabalho tão bonito, né, com essa crença que a gente tem na educação. Gostaria também de agradecer a minha equipe aqui da PUC e convidá-los a vir nos visitar aqui. Serão todos bem-vindos aqui. Eu faço parte do Instituto Politécnico, na Engenharia Civil e Engenharia de Energia. Espero, em breve, encontrá-los. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Pode falar, Carlos. Muito obrigado, professor, pela palestra. Ótima palestra e, com certeza, a gente precisa realmente, né, tomar algumas atitudes. Talvez isso até nos sirva como um estímulo para a gente iniciar algum trabalho aqui mesmo, né, em Bom Despacho, talvez até na escola. Está aí a professora Gabriela, está aí a Adriana. De repente a gente pode, se não tem ponto de coleta, a gente pode montar um, por exemplo, né? E eu quero, mais uma vez, agradecer a Ana, ao Ian, tá, por essa parceria, e, né, a gente já está pensando em mais coisas, né, com você, então, nós vamos, com certeza, vamos continuar, e na próxima oportunidade, nós vamos visitar a PUC, né, os nossos alunos vão, todo ano, quando pudermos, mas muito obrigado. Professor, de novo, parabéns e muito obrigado pela sua palestra. Obrigada aos alunos aí pela participação, pelo visto gostaram da palestra, e nós estamos à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, viu, Sheila? Qualquer coisa, a gente vai enviar o material aí por e-mail, tá? Um abraço. Eu vou pedir licença para dispensar os alunos, porque eles têm aula agora. Claro. Obrigada, Carlos. Obrigado pela presença. E podem ir assistir a aula. Estudar mais um pouco, Estudar né? mais um pouquinho. Eles já estão indo lá. Já estão saindo. Gente, mais uma vez, obrigado mesmo. E aí, Ana, depois eu vou até ver aqui. Eu vou fiscalizar a saída lá, tá? Tá joia, obrigada, Sheila. Eu vou ver depois como é que eu acesso, para te falar a verdade, porque eu nunca fiz isso. Faço a aula, e aí eu disponibilizo para vocês. Tá joia. Tá joia. Toda gravada, e aí depois vocês... Tá? Tá joia. Muito obrigada, Carlos. Qualquer dúvida, aí a gente não tem outras lives marcadas por enquanto, mas eu aguardo, assim que vocês quiserem verificar aí outros temas interessantes, nós estamos à disposição de vocês, tá? Ou até mesmo falar sobre algum curso da PUC, estamos à disposição. Sim. Ontem, inclusive, a gente pegou, a Sheila me mostrou, que você enviou para ela, a gente já fez até uma pré-seleção de novos temas. Ótimo. Não, tranquilo. Professor, só o senhor falou de dioxina, foi no Paulínia, né? Não sei se foi por causa foi a Shell que foi responsabilizada por causar problemas sérios de saúde, câncer e outras... Foi justamente isso. Há mais ou menos 20 anos, 30 anos, existia uma planta de fabricante de produtos químicos, né? E eles enterraram um aterro clandestino dentro da planta
dos resíduos perigosos lá que eles geravam. Depois essa planta foi extinta, eles venderam e teve um empreendimento imobiliário em cima. E as pessoas começaram a ter problema, tanto quem trabalhava na Shell, como os que foram morar nessas residências. E aí descobriram esse aterro de resíduos perigosos, né? Clandestino, em tonéis, corroeu, né? O resíduo era corrosivo, corroeu os tonéis, né? E foi liberado no ambiente, né? E agora fecharam um acordo, as famílias afetadas têm plano de saúde pago pela vida toda. Os afetados, 150 mil que receberam de compensação. Mas teve gente que morreu de câncer por causa disso, né? E aí igual a questão lá de Brumadinho, né? Estão recebendo compensação. Sim. Mas e as pessoas que se foram, né? Como é que você compensa isso? É porque eu lembro mais ou menos porque na época eu morava no estado de São Paulo e eu morei algum tempo em Campinas. Aí foi logo depois que eu voltei para Minas Gerais que aconteceu isso lá. Mas aí, a hora que o senhor falou de dioxina, eu me lembrei desse... É até um case que eu uso, sabe? Para mostrar como que o gerador ele é responsável, mesmo quando ele não está mais no lugar, ele já vendeu o lugar, a empresa, a planta. Quem foi responsabilizado foi a Shell, que foi o gerador do resíduo na origem, lá, o primeiro gerador. Mas não são poucos resíduos clandestinos, aterros de resíduos clandestinos perigosos Brasil afora. Né? O pessoal modelava mesmo, né? Uma irresponsabilidade criminosa, né? Bom, gente, eu vou liberar também vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde. Isso, obrigada, Carlos. Esperamos aí o e-mail de vocês. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Obrigado, professor. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ana Tereza. Obrigado, Ian. Eu que agradeço. E venham visitar Bom Despacho, tá? Pode deixar. Venham conhecer o Colégio Darwin, eu acho que vocês vão gostar. Com certeza. Obrigado. Bom final de semana. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau, Ana. Tchau. Até mais. Até.